Meu namorado me ignorou enquanto eu era assediada no bar, até que o bartender lhe disse, se ela fosse minha, eu estaria bem ao lado dela. Assim que entramos no bar, ele se distraiu ao ver os amigos jogando dados lá no fundo e me deixou sozinha em uma mesa alta, perto da entrada. Pedi uma bebida que nem queria. Foi quando um cara bêbado sentou no banco ao lado. Ei, gata, por que tá sozinha aqui? Balbuciou, colocando a mão sobre a minha. Afastei-me na hora, procurando desesperada onde meu namorado estava, mas ele ria com os amigos, sem nem perceber o que acontecia. Por que a gente não vai para um lugar mais tranquilo? Tem um carro bem legal, disse o homem, se inclinando mais, com aquele sorriso nojento de quem acha que todas querem ouvir aquilo. Dei um passo atrás. Não tô interessada. Mas ele insistiu. Ah, difícil, né? Gosto assim. Os dedos dele subiram pelo meu braço e meu estômago se revirou. Você precisa de outra bebida ou tá bem? Disse uma voz atrás do balcão. Olhei para cima. O bartender me observava com preocupação. Sou o Daniel, disse, olhando o bêbado que estava perto demais. Senhor, há muitos assentos livres, se quiser se sentar em outro lugar. O homem resmungou algo, mas Daniel não desviou o olhar até que ele finalmente pegou a cerveja e foi embora. Pela primeira vez desde que cheguei, consegui respirar. Daniel encheu um copo de água com gelo e colocou à minha frente, sem dizer nada. Se aquele cara voltar, me avise. A seriedade dele me fez sentir mais segura em 5 minutos do que meu namorado em toda a noite. Obrigada, respondi. Meu namorado deveria estar aqui comigo, mas está ocupado jogando dardos. Daniel olhou para o fundo, onde meu namorado comemorava por acertar o alvo. Já o vi por aqui, comentou. No fim de semana passado, ficou até o fechamento. Achei que a namorada dele devia ser bem compreensiva, nem toda mulher gosta de ser deixada sozinha a noite toda por causa de um jogo de dardos. Senti um nó no peito. Ele tinha me dito que no fim de semana passado estava triste e queria ficar em casa. Daniel parou de limpar o copo e me olhou com uma mistura de pena e raiva. Olha, não é da minha conta, mas já trabalho aqui há tempo suficiente para reconhecer quando alguém não está sendo valorizada. Assenti, sem conseguir responder. O bêbado agora importunava outra mulher. Daniel apontou com o queixo. Um bom namorado não deixaria isso acontecer com você. Pensei em todas as vezes que meu namorado dizia que eu exagerava quando algum homem passava dos limites, ou que eu devia levar como elogio. E ali estava eu, sozinha, ignorada, enquanto ele ria com os amigos. O bêbado deve ter notado de novo que eu estava sozinha, porque começou a vir em minha direção, com aquele sorriso repugnante. Oi, linda, seu amigo te deixou sozinha outra vez? Disse, tentando segurar meu braço. Daniel apareceu entre nós tão rápido que nem vi ele se mover. Meu amigo, já pedi para dar espaço à moça, disse firme. O bêbado tentou empurrá-lo, mas Daniel não se moveu. Se não consegue respeitar minhas clientes, vai ter que sair. Foi então que meu namorado finalmente olhou da mesa de dados e veio se aproximando, fingindo estar atento o tempo todo. O que tá acontecendo aqui? Perguntou, colocando o braço em volta dos meus ombros. Esse cara tava te incomodando? Daniel cruzou os braços. Só tô fazendo meu trabalho, garantindo que todos se sintam seguros. Meu namorado inflou o peito. Bom, agora eu tô aqui. Pode voltar a servir as bebidas. Daniel abaixou levemente a cabeça. Ah, agora você está aqui, curioso, porque já faz mais de 1 hora e é a primeira vez que chega a menos de 5 metros da sua namorada. O rosto do meu namorado ficou vermelho. Eu tava com meus amigos, ela sabe. Daniel olhou pra ele e depois pra mim. Claro. Seus amigos sabem o quanto você é atencioso, né? Eu só penso que, se minha namorada estivesse sozinha e sendo importunada, eu estaria do lado dela. Talvez eu seja antiquado, mas acredito que é assim que se trata alguém que você ama. Meu namorado ficou mudo. Daniel voltou pro balcão, e ele disse. Aquele bartender passou dos limites. Ah, é? E onde você tava? Retruquei. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Vamos embora, disse, pegando meu braço. Soltei na hora. Não. Eu vou embora. Você pode ficar com seus amigos. Vai fazer drama por causa disso? Eu só tava jogando. Daniel passou por nós limpando o balcão, e me olhou de lado, como quem perguntava silenciosamente se eu estava bem. Não é drama, respondi. Só percebi que você nunca tá lá quando eu preciso. Você exagera tudo, ele respondeu, revirando os olhos. Levantei do banco com as mãos tremendo, mas a voz firme. Tô indo pra casa sozinha. Quando quiser conversar, pensa bem no que vai dizer. Saí do bar sem olhar pra trás. O ar frio da noite bateu no meu rosto, e só então percebi que estava segurando o choro. Você não parece bem pra dirigir. Virei. Daniel estava na porta, braços cruzados. Tô bem. Posso chamar um táxi se quiser. Não precisa. Ele assentiu, mas não se moveu. Eu sei que você não me conhece e provavelmente acha que tô me metendo, mas ninguém deveria se sentir como você se sentiu hoje. Se quiser conversar ou só tomar um café tranquila, o bar tá aberto até 2 da manhã. Olhei pra ele. Não havia pena nos olhos dele, só preocupação sincera. Por que faz isso? Perguntei. Porque já vi mulheres demais se calarem quando mereciam ser ouvidas. Assenti. Obrigada, Daniel. Fui pra casa em silêncio. Meu namorado não ligou, não mandou mensagem. Quando cheguei, o apartamento estava escuro. Deitei sem trocar de roupa. No dia seguinte, acordei com 30 mensagens dele. Todas diziam o mesmo, que ele não tinha feito nada errado, que o bartender tinha exagerado. Nenhuma dizia desculpa.
Passei a manhã olhando pro teto, revendo cada momento em que ele me fez sentir invisível. Tudo, os amigos, o celular, o trabalho, sempre vinha antes de mim. Às 3 da tarde, sem pensar muito, percebi que estava parada em frente ao bar. Entrei com o coração acelerado. Era outro clima, silencioso, acolhedor. Daniel estava atrás do balcão, organizando garrafas. Você veio, disse, sorrindo. Vim, respondi, sentando no mesmo banco da noite anterior. Ele me serviu um café sem eu pedir. 2 açúcares e um pouco de creme, né? Como você sabe? Trabalho de bartender. A gente repara nos detalhes. Bebi o café em silêncio. Por que você é assim, Daniel? Perguntei. Ele sorriu de leve. Honestamente? Não sei. Ontem fiquei pensando em você. Espero não ter sido invasivo. Não foi, interrompi. Você estava certo sobre tudo. Suspirei, segurando a xícara. Estamos juntos há 3 anos. Achei que esfriar fosse normal, que eu era exagerada por querer atenção. Você não é exagerada por querer respeito, respondeu. Só tenha cuidado. Ele me olhou com aquele olhar que eu já reconhecia, o que dizia mais do que as palavras. Posso te contar uma coisa? Perguntou. Minha irmã passou por algo parecido. O namorado dela não era ruim, só ausente. Esquecia datas, deixava ela sozinha. Ela justificava tudo. Até que um dia percebeu que tinha passado 5 anos esperando ele mudar. Saiu. E hoje tá casada com um homem que a trata como prioridade. Fiquei em silêncio, processando. Não tô te dizendo o que fazer, continuou Daniel. Só tô dizendo que você merece alguém que te escolha todos os dias, não só quando é conveniente. A porta do bar se abriu. 2 clientes entraram, e Daniel foi atendê-los. Fiquei ali, tomando meu café, sentindo algo que não sentia há muito tempo, clareza. Quando ele voltou, olhou pra mim. Tá tudo bem? Tá. Respirei fundo. Você tá contratando? Ele arqueou as sobrancelhas. O quê? Preciso de um emprego. Meio período, qualquer coisa. Daniel sorriu, surpreso. Podemos conversar sobre isso depois do expediente. Assenti, e pela primeira vez em muito tempo, senti que algo dentro de mim mudava. Eu não sabia o que viria a seguir, mas sabia que não voltaria para quem me deixava sozinha no meio do bar. Naquela tarde, ao som de copos e vozes baixas, percebi que, às vezes, o primeiro passo para recomeçar é apenas ter alguém que olhe para você e diga: você merece mais. Naquela noite, depois de deixar o bar, o silêncio do meu apartamento parecia mais alto do que nunca. Cada canto ecoava lembranças que antes eu chamava de rotina, mas que agora soavam como pequenos alertas que eu nunca quis ouvir. As mensagens do meu namorado ficaram ali, piscando na tela do celular, uma sequência de desculpas que não pediam perdão de verdade. Você exagera, o cara do bar só queria se mostrar, eu não fiz nada demais. Era curioso como ele sempre conseguia inverter tudo, transformar o que eu sentia em um erro meu. Fechei o celular e decidi não responder. Pela primeira vez, a paz do silêncio valia mais do que qualquer explicação. Nos dias seguintes, voltei ao bar. Às vezes para tomar um café, às vezes só para ouvir as músicas baixas e me distrair. Daniel sempre estava lá, calmo, observador, com aquele jeito de quem entende mais do que diz. Nunca tentou ultrapassar o limite entre a gentileza e a intromissão. Só oferecia um sorriso e uma conversa leve, o suficiente para me lembrar que ainda existiam pessoas que ouviam de verdade. Com o tempo, comecei a ajudá-lo de forma improvisada, limpava as mesas quando o movimento aumentava, recolhia copos, organizava as garrafas vazias. E sem perceber, aquela rotina começou a me curar. Um sábado, o bar estava cheio. Havia risadas, vozes misturadas e um clima animado. Daniel olhou para mim por cima do balcão e disse: eu devia te colocar na folha de pagamento. Sorri. E o que eu ganharia? Café grátis e o direito de escolher a playlist. Rimos juntos. Mas antes que eu pudesse responder, ouvi uma voz familiar atrás de mim. Então é aqui que você anda passando o tempo agora? Meu corpo enrijeceu. Virei lentamente. Era ele. O meu ex, ainda com a mesma expressão confiante de quem acredita que tudo se resolve com uma conversa rápida. Ele estava de camiseta simples, o olhar carregado de impaciência, como se estar ali fosse um favor. O que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando manter o tom neutro. Precisamos conversar, respondeu ele, aproximando-se. Você sumiu. Eu não sumi. Só parei de responder. Dá no mesmo. Você não pode terminar tudo assim, do nada. Daniel, que estava secando copos, observava de longe. Eu percebia o olhar dele, atento, mas respeitoso. Eu não terminei do nada. Eu só cansei e falei, tentando manter a voz firme. Cansei de me sentir sozinha mesmo estando com alguém. Ah, pronto, ele revirou os olhos. Lá vem você com esse drama de novo. Você sempre precisa transformar tudo em um grande problema. As pessoas nas mesas próximas começaram a reparar. Daniel saiu de trás do balcão calmamente e veio até nós. Tudo certo por aqui? Perguntou, a voz firme mas educada. Meu ex lançou um olhar hostil. Isso é entre a gente, amigo. Tudo que acontece aqui dentro é entre mim e os clientes, respondeu Daniel, sem alterar o tom. E parece que ela não quer conversar com você. Eu quero, interrompi, respirando fundo. Mas não aqui. Saí do bar com o coração disparado. Lá fora, a noite estava fria, o vento gelado cortava o ar. Ele me seguiu. Olha, eu sei que eu vacilei, começou, passando a mão no cabelo. Mas você está exagerando. Eu te amo, você sabe disso.
Você não me ama, respondi, olhando para ele. Você ama a ideia de alguém que te perdoa sempre. Que aceita quando você some, que entende quando você escolhe os outros. Ele ficou em silêncio por um instante. Depois soltou uma risada curta, incrédula. Então é isso? Você vai jogar tudo fora por causa de um cara que te serviu um copo d'água? Não é sobre ele. É sobre mim, respondi. Eu só percebi que mereço mais do que ser a última opção de alguém. Ele ficou parado, sem saber o que dizer. Por um momento, achei que ele fosse insistir, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: Boa sorte, então. Virou as costas e foi embora, desaparecendo na esquina. Eu fiquei ali, parada, sentindo o coração bater devagar, como se estivesse aprendendo a seguir outro ritmo, o meu. Quando voltei pro bar, Daniel estava recolhendo copos. Tudo bem? Perguntou. Assenti. Está agora. Ele me observou por um instante. Quer um café? Quero. Sentei-me no mesmo banco de sempre. Ele preparou o café, colocou o açúcar, o creme, e me entregou a xícara com aquele olhar tranquilo. Sabe, disse ele, às vezes, quando a gente finalmente solta o que nos prende, descobre que nunca foi o peso que doía, era o hábito de carregar. Fiquei em silêncio, olhando o vapor subir da xícara. Pela primeira vez em muito tempo, eu me senti leve. Os dias passaram, e aquele bar virou parte da minha vida. Comecei a trabalhar lá oficialmente 3 noites por semana. Daniel confiou em mim como se eu já fizesse parte daquele lugar há anos. E aos poucos, aquele ambiente, que antes tinha sido cenário de uma dor, se tornou símbolo de um recomeço. Um mês depois, estávamos fechando o bar tarde da noite. Eu guardava as garrafas enquanto Daniel limpava o balcão. Sabe o que eu pensei hoje? Disse ele. O quê? Que às vezes as melhores pessoas chegam quando a gente não está procurando. Olhei para ele, surpresa. E você está procurando? Perguntei. Não, respondeu, sorrindo. Mas talvez eu tenha encontrado. Meu coração acelerou. Ele se aproximou, devagar, sem pressa, e colocou uma mecha do meu cabelo atrás da orelha. Não havia pressa, nem urgência, só uma calma silenciosa que dizia tudo o que palavras não precisavam dizer. A vida não mudou de repente, mas eu mudei. Aprendi que amor não é presença física, é cuidado constante. Que estar ao lado não é o mesmo que estar junto. E que às vezes, o final de uma história triste é só o começo de uma história que, pela primeira vez, faz sentido. Naquela noite, antes de apagar as luzes do bar, Daniel olhou para mim e disse: Então, ficou. Sorri. Fiquei. E foi assim que eu descobri que o amor verdadeiro não chega gritando, ele chega quieto, te oferece um copo d'água, e fica. Eu não planejava voltar ao bar no dia seguinte. Mas, de algum modo, o carro parecia ter vontade própria e quando percebi, já estava estacionando no mesmo lugar da noite anterior. Daniel estava lá, como sempre. Parecia fazer parte daquele lugar, como se cada garrafa, cada copo, respirasse com ele. Quando me viu entrar, levantou o olhar e esboçou aquele mesmo sorriso calmo, o tipo de sorriso que não exige nada, não espera nada, apenas acolhe. Você de novo, disse, com o tom sereno de quem vê uma velha amiga voltar para casa. Eu de novo, respondi, sentando no mesmo banco de antes. Ele serviu um café antes mesmo que eu pedisse. O mesmo tanto de açúcar, a mesma pitada de creme. Era quase assustador como ele lembrava de detalhes tão pequenos, mas isso me confortava. Como você está hoje? Perguntou, encostando os cotovelos no balcão. Dei de ombros. Tentando entender tudo. Ele assentiu, como se soubesse exatamente o que eu queria dizer. O bar estava quase vazio naquela tarde. O sol entrava pelas janelas laterais e deixava o ar alaranjado, com partículas de poeira dançando sobre o balcão. Daniel secava copos, arrumava garrafas, e de vez em quando me lançava um olhar discreto. Eu queria dizer algo, mas não sabia o que. A verdade é que depois do que aconteceu, tudo dentro de mim parecia bagunçado. Não era só raiva. Era uma mistura de vergonha, tristeza e uma pontada de libertação que eu não sabia explicar. Meu celular vibrou sobre o balcão. Era uma mensagem do meu namorado, ou ex, talvez. Podemos conversar hoje à noite? Eu te amo. Olhei para a tela por alguns segundos, e depois virei o celular de cabeça para baixo. Ele mandou mensagem, né? Perguntou Daniel, sem levantar o olhar. Como você sabe? As pessoas sempre mandam, quando percebem que perderam o que achavam garantido. Fiquei em silêncio. Ele terminou de limpar o último copo e se apoiou no balcão, olhando diretamente para mim. Você vai responder? Ainda não sei. Parte de mim quer ouvir o que ele tem a dizer. A outra parte, só quer ficar em paz. Daniel respirou fundo. A paz geralmente é a parte certa. Sorri de leve. Não era o tipo de frase que se espera ouvir de um bartender. Mas Daniel não era um bartender comum. Havia algo nele, um jeito tranquilo de falar que parecia colocar as coisas no lugar. Ficamos em silêncio por um tempo, ouvindo apenas o som do gelo sendo triturado na máquina. Sabe, comecei, eu fiquei pensando no que você disse ontem. Sobre merecer alguém que me escolha todos os dias. Ele se aproximou um pouco, curioso. E o que você concluiu? Que eu nunca fui escolhida. Só, disponível. Daniel abaixou o olhar, pensativo. Às vezes a gente se acostuma a aceitar migalhas porque acha que é o que merece. Mas o amor não deveria doer tanto. Eu queria responder, mas as palavras se perderam. Um casal entrou no bar e sentou mais ao fundo. Daniel foi atendê-los, e eu fiquei ali, sozinha com o som dos meus pensamentos. Peguei o celular e abri as mensagens antigas com o meu namorado. Havia fotos nossas, planos, promessas. Mas olhando agora, tudo parecia um roteiro mal ensaiado.
Cada sorriso tinha algo de forçado, cada eu te amo parecia um lembrete, não um sentimento. Quer mais café? Perguntou Daniel, voltando com a jarra nas mãos. Quero, respondi. Ele encheu a xícara e perguntou com um meio sorriso. Vai me dizer o nome do sujeito? Pra quê? Brinquei. Pra eu saber o nome do cara que não teve juízo de cuidar de alguém como você. Sorri, sem conseguir esconder o calor que subiu ao rosto. Daniel percebeu, mas não comentou. Apenas continuou seu trabalho com naturalidade. Passei quase 2 horas no bar. Conversamos sobre filmes antigos, sobre música, sobre o fato de que ele tinha largado a faculdade de psicologia para trabalhar ali. Às vezes eu acho que ajudo mais gente servindo café e ouvindo desabafos do que se tivesse virado terapeuta, disse ele, rindo. Quando me levantei para ir embora, ele caminhou comigo até a porta. Obrigado pelo café, falei. Obrigado por voltar, respondeu, sorrindo. E lembre-se, ninguém que te ama de verdade te deixa se sentir sozinha num bar. Saí dali com um nó na garganta e um peso mais leve no peito. No caminho de casa, apaguei o número do meu ex. Dessa vez, sem hesitar. Nos dias seguintes, voltei ao bar algumas vezes. No começo, achava que era pelo café, pela tranquilidade. Mas no fundo, eu sabia. Era por ele. Daniel tinha uma calma que desarmava qualquer defesa. Às vezes eu chegava de mau humor, e bastava ele me perguntar como foi o dia, para tudo perder a gravidade. Falávamos sobre tudo: infância, medos, sonhos frustrados. Ele me ouvia com um tipo de atenção que parecia rara nos dias de hoje. Em uma dessas tardes, o bar estava vazio e tocava uma música lenta, quase melancólica. Eu estava distraída, mexendo na minha caneca, quando Daniel perguntou. Você acredita em destino? Acho que sim, respondi. Pelo menos em encontros que mudam o rumo das coisas. Então talvez o universo tenha te trazido aqui por um motivo. Sorri. Ou talvez só tenha sido coincidência. Eu não acredito em coincidências, disse ele, e o olhar dele segurou o meu por tempo demais. Meu coração disparou, e pela primeira vez desde que tudo começou, senti medo. Não do que ele pudesse fazer, mas do que eu estava sentindo. Daniel, comecei, tentando mudar de assunto. Mas ele apenas balançou a cabeça. Eu sei. Não precisa dizer nada. Ficamos em silêncio. Um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Era como se algo invisível estivesse crescendo ali, algo frágil, mas inevitável. Nos dias seguintes, comecei a evitar o bar. Tinha medo do que aquilo significava. Medo de estar trocando um relacionamento vazio por outro que ainda nem existia. Mas o destino, como ele mesmo disse, tem suas formas de insistir. Uma noite, depois de um dia péssimo no trabalho, saí para caminhar e percebi que meus passos estavam indo na direção do bar. Quando abri a porta, Daniel estava servindo um casal, mas seu olhar me encontrou de imediato. Ele sorriu, e naquele instante percebi que não havia mais volta. Sentei no balcão. Ele veio até mim com 2 xícaras de café. Um para você, disse, colocando à minha frente, e um para mim, porque acho que essa conversa vai ser longa. Eu ri. Conversa sobre o quê? Sobre o que a gente sente e finge que não sente. Fiquei em silêncio. O bar parecia ter parado no tempo. Eu não quero confundir as coisas, disse, baixando o olhar. Eu ainda estou machucada. Eu sei, respondeu ele. E não espero nada. Só quero estar aqui, do seu lado, até você descobrir o que quer. Aquela frase me desmontou. Não por ser romântica, mas por ser sincera. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, me senti segura. Não porque alguém me prometeu o mundo, mas porque, pela primeira vez, alguém só quis ficar. E às vezes, é tudo o que a gente precisa. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim começou a mudar. Eu acordava e, pela primeira vez em meses, não sentia aquele peso no peito. Eu ainda pensava em tudo o que tinha acontecido, mas agora as lembranças vinham sem dor. Talvez porque, aos poucos, eu estava me reconstruindo, pedaço por pedaço, palavra por palavra, com cada conversa que tinha com Daniel. Ele não era um homem perfeito. Era simples, direto, às vezes até silencioso demais. Mas havia algo nele que me fazia sentir presente. Ele não tentava me consertar, não tentava me distrair dos meus problemas. Apenas ouvia. E isso, percebi, era o que eu mais precisava. Voltar ao bar se tornou parte da minha rotina. Às vezes eu ficava só alguns minutos, às vezes horas. Daniel me deixava sentar no canto, com meu café e um livro, e de tempos em tempos trocávamos um olhar, um sorriso, uma pergunta casual que acabava se tornando uma conversa profunda. Certa tarde, entre risadas e confidências, ele me contou que havia perdido o pai cedo, e que aquele bar tinha sido o sonho do velho, um lugar onde as pessoas pudessem entrar tristes e sair um pouco mais leves. Eu olhei em volta e entendi que o bar era exatamente isso. Um abrigo. Você parece gostar de cuidar das pessoas, disse, brincando. Ele sorriu de lado. Talvez porque eu saiba o quanto dói quando ninguém cuida da gente. Fiquei em silêncio, e naquele instante percebi que Daniel não era apenas o homem que apareceu na hora certa. Ele era alguém que também carregava suas próprias feridas. E, de algum modo, nós dois estávamos aprendendo a nos curar juntos. Nos dias seguintes, minha ausência começou a incomodar o meu ex. Ele apareceu na minha porta numa tarde de domingo, com um buquê de flores e um discurso ensaiado. Disse que sentia minha falta, que estava disposto a mudar, que tudo o que aconteceu no bar tinha sido um mal-entendido. Olhei para ele e percebi que aquele era o mesmo homem de sempre. As mesmas desculpas, o mesmo olhar vazio quando falava de mim como se fosse uma obrigação. Ele esperava que eu cedesse, como sempre. Mas não cedi. Você teve tantas chances, falei calmamente. E em todas elas, eu estava sozinha. Ele tentou me interromper, mas eu continuei.
Eu passei meses acreditando que o problema era eu. Que eu exigia demais, que eu era intensa demais, sensível demais. E agora percebo que tudo que eu queria era o mínimo, ser vista. As palavras saíram com uma leveza que eu não conhecia. E quando fechei a porta, não chorei. Só respirei fundo. Naquela mesma noite, fui até o bar. Daniel estava lá, como sempre, limpando o balcão. Quando me viu, não disse nada. Apenas serviu 2 cafés e colocou um deles à minha frente. Aconteceu algo? Perguntou, percebendo meu semblante diferente. Sim, respondi. Eu encerrei um ciclo. Ele assentiu, sem pressionar. Bebemos em silêncio por alguns minutos, até que perguntei. Você já amou alguém que não te escolheu? Daniel riu baixo. Quem nunca? Depois, ficou sério. Mas sabe o que aprendi? Que a gente não precisa ser escolhido para ter valor. O erro é achar que o amor do outro define quem somos. Olhei para ele e senti o coração apertar. E o que define? Ele pensou por um instante. O modo como a gente decide continuar, mesmo depois de tudo. Ficamos nos encarando. E naquele momento, o mundo pareceu parar. Eu não sei quem deu o primeiro passo. Só sei que, de repente, estávamos próximos demais, tão próximos que o ar entre nós parecia vibrar. O cheiro de café, a luz suave refletindo nas garrafas, o som distante da chuva que começava lá fora. Então ele se inclinou devagar e me beijou. Foi um beijo calmo, quase tímido, como quem pede permissão. E ainda assim, havia algo de intenso nele, como se cada segundo daquele gesto dissesse tudo o que as palavras nunca conseguiram. Quando nos afastamos, ele manteve a testa encostada na minha. Desculpa, murmurou. Eu não devia ter feito isso. Devia sim, respondi, rindo baixinho. Eu só estava esperando. Daniel sorriu, e naquele instante, percebi que algo dentro de mim tinha finalmente se curado. Não por causa do beijo, nem por causa dele, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, eu me sentia viva. A partir daquele dia, as coisas mudaram. Eu continuei indo ao bar, mas agora não era mais apenas a cliente que tomava café sozinha. Às vezes, depois do expediente dele, ficávamos sentados do lado de fora, observando o movimento da rua. Falávamos sobre o futuro, sobre o medo de recomeçar, e sobre como a vida às vezes dá voltas estranhas só para nos colocar no lugar certo. Um mês depois, decidi pedir demissão do meu trabalho. Queria começar do zero, longe das lembranças do passado. Daniel me ajudou a encontrar um novo emprego, nada glamouroso, mas que me deixava feliz. Os dias se tornaram mais leves. Não perfeitos, mas reais. E o bar continuou sendo o mesmo lugar acolhedor de sempre. Só que agora, cada vez que eu entrava, Daniel me esperava com aquele sorriso tranquilo e um café do jeitinho que eu gostava. Um dia, enquanto fechávamos o bar juntos, ele me olhou e disse: Sabe, quando você entrou aqui pela primeira vez, eu pensei que era só mais uma noite comum. E agora? Perguntei. Agora eu sei que foi o começo de tudo. Sorri, segurando a mão dele. O começo de quê? Do que quer que venha depois, respondeu, encostando a testa na minha. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo. Carros, risadas, chuva caindo leve sobre o asfalto. Mas ali dentro, tudo era calma. E eu entendi que o amor, às vezes, não chega com promessas nem fogos de artifício. Ele chega silencioso, em um olhar, em um café, em um gesto simples de quem fica quando todos os outros foram embora. Daniel não apareceu na minha vida para me salvar. Ele apareceu para me lembrar que eu podia me salvar sozinha e que ainda assim, era bonito ter alguém disposto a caminhar comigo. E foi exatamente o que fizemos. Caminhamos juntos. Sem pressa. Sem medo. Com a leveza de quem aprendeu, enfim, que o amor verdadeiro não é barulhento. É constante. E, às vezes, começa com um simples "a você está bem?", dito por um bartender atrás do balcão.